Eu sei que combinação de fonte é um mal que assombra muitos designers, muitos profissionais da área, e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui com 5 combinações de fontes para te ajudar, para te auxiliar, para você começar a abrir um pouco, expandir um pouco a sua mente para conseguir enxergar essas combinações no dia a dia. Então, vamos lá. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou o Davi, dono da Check Design, e para você que me conhece, eu também sou o Davi, dono da Check Design. E no dia a dia, as pessoas, como eu estava falando, têm uma dificuldade um tanto quanto grande com combinação de fonte. As pessoas combinam fontes que não é para combinar, as que são para combinar, elas simplesmente ignoram, e aí acaba virando aquele chapéu velho, acaba virando um baita carnaval de fonte que as pessoas simplesmente arregaçam com tudo. E é pensando nisso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui, e eu já peço para que você deixe o seu comentário aqui caso você queira mais vídeos desse jeito, com combinação de fonte, combinação de cor, ideias, até mesmo fazendo posts na prática para você ver como que eu combino, enfim. Deixa aqui o que você espera do nosso canal, porque isso é muito importante, ter esse feedback é extremamente valioso. Bom, falando das fontes, eu separei 5 combinações de fontes aqui e eu vou explicar tintim por tintim o motivo dessas combinações, o que é muito importante para você, porque só falar que elas combinam é muito raso. Mostrar que elas combinam, você vai conseguir ver na hora que eu mostrar pra você. Tipo assim, ó, bateu na tela, beleza, combinou, tá muito lindo, show de bola. Mas o motivo você vai saber a partir de agora na tela do computador. Bom, vamos lá. A primeira combinação de fonte aqui são duas fontes que são bem presentes no nosso dia a dia, que são bem famosas, né? Dois estilos de fontes bem conhecidos pela gente, que somos designers. E aqui no caso é a combinação de uma fonte condensada na parte de cima, que aqui seria a Bebas, mas pode ser, por exemplo, a Balboa, pode ser a Keynote, a Darkman Keynote, né? Enfim, pode ser várias aí que são condensadas, e as fontes condensadas são aquelas fontes que são mais espremidas, né? Que são um pouquinho mais condensadas mesmo, tipo assim, mais enxutas na sua parte horizontal. Elas são mais altas também, né? Então, uma fonte condensada na parte de cima, no título, né? Na parte que você quer chamar mais atenção, juntamente com uma fonte sans serifa, ou seja, uma fonte que não tem serifa, uma fonte não serifada, que normalmente são as fontes mais tecnológicas, umas fontes mais modernas, fontes que vão ao encontro do digital. Então, essa combinação aqui de uma fonte condensada com uma fonte sans serifa é muito boa, e aqui do lado direito você consegue ver exatamente essa combinação sendo colocada como se fosse um post, que inclusive você vê vários posts por aí no Instagram dessa forma aqui, posicionado e disposicionado também dessa forma aqui, que no caso seria 5 motivos para seguir a Check Design. Nesse caso você pode utilizar a letra maiúscula, você pode utilizar a letra minúscula e assim por diante, depende muito de como você quer fazer essa combinação. Mas você consegue perceber que essas duas fontes, né, esses dois estilos, combinam muito, muito bem, e quando elas estão em conjunto, elas meio que balanceiam uma a outra, né? Então você vem com uma fonte um pouco mais pesada e um pouco mais alta, aqui na parte de cima que seria a fonte condensada, e aqui na parte de baixo uma fonte um pouco mais neutra, um pouco mais natural, que a sua parte vertical e a sua parte horizontal, ela meio que se conversa, juntamente fazendo esse balanceamento aqui com essa fonte da parte de cima, que seria uma fonte mais pesada, certo? A outra combinação que a gente tem aqui é uma fonte serifada com uma fonte sans serifa. Aqui a gente tem a fonte sans serifa, você tá vendo? Só que ela tá na sua espessura medium. Aqui nesse caso, ela tá na espessura light. Então a gente tem uma fonte sans serifa na parte de baixo, só que aqui nesse caso, pro que a gente tá querendo transmitir, a gente vem com uma espessura um pouquinho menor para trazer essa sensação de elegância, de luxo, de poder e assim por diante. Então na parte de cima a gente teria uma fonte serifada, e a fonte serifada ela se diz serifada por conta das suas extremidades, que tem essas curvaturas aqui, essas continuações e assim por diante, e a fonte na parte de baixo seria uma fonte sans serifa. Aqui nesse caso eu estou usando a Freight Test, e aqui na parte de baixo eu estou usando a Cabinet. Então aqui teria uma combinação perfeita, e aí pensando, né, na sensação que a gente quer transmitir de elegância, aqui casa perfeitamente, ó, a elegância que você procura. Imagina isso num post, num impresso, numa campanha, num patrocinado que você vê por aí, num vídeo, enfim, você com certeza teria essa sensação de algo mais elegante, algo mais luxuoso e assim por diante. E é muito importante falar da espessura da fonte aqui, porque que ela está sendo colocada numa espessura um pouco mais
mais fina, né? Um pouco menor. Porque se a gente coloca no bold ou no extra bold, a gente acaba pesando a composição. E aí a gente perde um pouco daquela sensação de elegância que a gente, no caso, está querendo transmitir aqui para o nosso público nesse exemplo. Então, quando você vem com uma fonte serifada, normalmente as fontes serifadas, elas têm um corpo maior, né? Um peso maior, dependendo do estilo da fonte serifada, porque dentro dos estilos de fonte ainda tem outros estilos de fonte, é como se fosse subcategorias. Mas nesse caso aqui, essa tipografia serifada ela está um pouco mais encorpada, ela está um pouco mais pesada, e aí se a gente vem com um peso maior aqui nessa fonte de baixo, a gente perderia essa elegância, o que no caso a gente não quer, certo? Então é por isso que tem que tomar muito cuidado na combinação das fontes, tanto dos estilos quanto das espessuras. Já aqui nesse caso, a gente tem uma coisa totalmente diferente da condensada, que foi a primeira que a gente colocou aqui como exemplo. Nesse caso aqui, a gente tem uma fonte estendida. Enquanto a condensada é algo mais espremido, a estendida, o próprio nome já diz, é algo mais estendido, um pouco maior na sua parte horizontal. E aí na parte vertical, né, que no caso seria a altura, ela não é tão alta, ela só é mais estendida mesmo. E aqui uma combinação muito boa, nesse caso aqui, a gente pode colocar a estendida na parte de cima, juntamente com uma fonte manuscrita na parte de baixo. Só que tem que tomar cuidado, porque algumas fontes manuscritas, elas dificultam a nossa legibilidade, juntamente com a fonte estendida. Então a fonte estendida, justamente por ela ser estendida, até você ler toda a palavra ou até mesmo a frase, demora muito, então dificulta a leiturabilidade. Aí se você vem com uma fonte manuscrita que não tem uma legibilidade tão boa, tão saudável, você pode acabar meio que conflitando uma fonte com a outra, fazendo com que a pessoa não consiga ler direito nenhuma das duas palavras, nenhuma das duas frases que estão presentes aqui. Então aqui nesse caso a gente tem uma estendida na parte de cima, que é uma estendida que é boa, né? Tipo, você não tem nada que vá dificultar a leitura aqui, juntamente com uma manuscrita que também é uma manuscrita um tanto quanto saudável. É uma manuscrita um pouco mais legível, e aí a gente consegue ler certinho aqui escrito manuscrita, e aqui também tipografias like a Pro. Então aqui eu coloquei combinando tipografias like a Pro. Uma coisa ruim da fonte estendida é que dependendo da sua palavra, nesse caso aqui seria combinando, ela fica muito grande, porque ela é realmente muito estendida. Ainda mais nesse caso aqui que a gente tem a opção de estender mais cada letra, né? Então a gente tem a opção de estender o C, a gente tem a opção de estender o O, a gente tem a opção de estender o M, e assim por diante, ela fica mais estendida ainda. Então ela ocupa um espaço muito maior, visualmente falando, na sua composição. Mas aqui, nesse caso, da Stretch Pro e da Hamming, que são as duas fontes que eu estou utilizando aqui, ela se comporta muito bem uma com a outra. O quarto exemplo aqui, a gente tem também a manuscrita, só que daí na parte de baixo a gente volta com a sans serifa, que aí a gente tem a manuscrita na parte de cima e a sans serifa na parte de baixo, dando esse balanceamento mais uma vez. Nesse caso aqui, da espessura, acontece a mesma coisa. Se a gente utilizar uma espessura muito fina, a gente acaba meio que perdendo a fonte sans serifa e acaba fazendo com que o olhar vá diretamente e exclusivamente para a fonte manuscrita. Em contrapartida, se a gente colocasse uma espessura muito grande, como por exemplo extra bold, a gente teria uma briga entre uma fonte e outra, e aí não ficaria tão saudável assim essa combinação. É por isso que aqui, nesse caso, eu estou usando o meio termo, que seria o regular ou até mesmo o médium aqui, dependendo da sua espessura e da sua fonte, dependendo do estilo da fonte que você está usando. Então aqui, ó, até pensando em estilo e sensação que eu quero transmitir, eu coloquei uma head, né, uma frase muito interessante, que no caso é o olhar puro de uma criança inocente. Então, a coisa que mais chama atenção, a tipografia que mais chama atenção aqui é a manuscrita. Então eu venho com o olhar puro. E aí depois eu dou a continuidade na frase escrito de uma criança inocente, e aí as duas casam perfeitamente, faz uma combinação 100% saudável com legibilidade, com leiturabilidade e respeitando os princípios da tipografia. Por fim, mas não menos importante, a gente tem aqui um macete que só depois que você consegue atingir o nível no design que você vai conseguir executar isso daqui. São duas fontes iguais. A sans serifa aqui é a Cabinet, aqui também é a Cabinet, só que a diferenciação e a única diferenciação que tem aqui é na sua espessura. Aqui eu utilizei a Cabinet na sua espessura Black, que é a espessura maior que ela tem na família tipográfica dela, e depois eu utilizei na tagline uma espessura Medium, que é uma espessura um pouco mais fina, uma espessura um pouco mais leve. Então a gente vem aqui na parte do título, que é a parte que mais chama a atenção, com uma tipografia um pouco mais pesada, mesmo que seja sans serifa, ela é ainda mais pesada, ela tem um corpo maior, mais grosso e etc. E aí a gente utiliza a mesma tipografia para a parte de baixo para manter a família tipográfica,
gráfica para manter um padrão, só que numa espessura diferente, fazendo com que tenha essa diferenciação entre uma parte e outra, porque daí você consegue ver certinho que essa é a parte principal e essa é a parte secundária. Então essa seria o título e essa seria o subtítulo. Então aqui eu coloquei promoção, 5 vezes de R$19,90, garanta já o seu. E aí você consegue ter essa diferenciação e consegue fazer com que o seu leitor observe a primeira coisa que você quer que ele observe na ordem certinha. Ah, eu quero que ele olhe primeiro para a promoção, então eu vou colocar uma fonte mais pesada. Quero que ele olhe depois para a tagline, que seria o subtítulo, coloco aqui uma fonte um pouco mais leve e assim por diante você vai induzindo a percepção do seu consumidor, do seu leitor, da pessoa que está vendo a sua postagem, a sua campanha ou até mesmo o seu layout. Bom, como você viu aí, são 5 combinações de fontes que funcionam perfeitamente no dia a dia, em qualquer conteúdo que você for fazer, mas tem que tomar muito cuidado com a intenção que você quer passar com aquele conteúdo. Como eu disse durante o vídeo ali na tela do computador, você tem uma sensação para transmitir e é por isso que você precisa se atentar a isso, sempre. Intencionalidade é muito importante nos nossos layouts, nas nossas composições, beleza? Não se esqueça que se você gostou desse vídeo, você pode deixar o like aqui embaixo para demonstrar isso, ou até mesmo deixar um comentário, que seria muito interessante. E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber os próximos vídeos, os próximos conteúdos, porque isso é muito importante também, tanto para mim quanto para você, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais!